Olá pessoal, cá estou eu de novo. Aqui há uns tempos fiz um vídeo no qual vos mostrei como faço a seleção depois de abrir as minhas baterias. Nesse vídeo eu mostrei 15 baterias de portáteis, das quais eu reciclei bastantes pilhas 18650. Neste caso aqui, essas baterias tinham estas cerca de 40 baterias acima dos 2,5 V, tinham estas 30 e tal que estavam entre os 2 volts, o 1 volt e meio e os 2 volts e meio, que eu também já utilizo, ou por outra que eu testo e depois vejo se têm alguma resistência interna e se descarregam ou não. Como já vos falei em vários vídeos, aquilo que eu faço é abrir as baterias, reciclar as pilhas, medir a que voltagem está cada um dos packs e por isso simplesmente testá-las. Ou seja, carrego-as a 4.2 e a posteriori faço o teste de descarga nos meus Litocala Li500 a 1 A, de forma a saber quantos amperes-hora tenho dentro de cada uma das pilhas 18650 recicladas. Neste caso aqui, como vos estava a dizer, estas são as baterias que eu testei há coisa de não uma semana, mas 4 ou 5 dias. E então eu tenho as baterias, depois de testadas, carregadas aos 4.2 e neste momento o teste que vou fazer é pura e simplesmente se elas perderam aqueles 0.05 volts que vos falo já em vários vídeos. Então aquilo que eu irei fazer será pura e simplesmente testar as baterias. Vou começar aqui a testar as pilhas. Baterias são só quando eu as coloco em paralelo e em série. Vou então testar as pilhas de forma a ver se elas mantêm ou não. Esta, por exemplo, diz que tem 2053 mAh, tem 14 mΩ de resistência e eu encontrei-a a 1.07 volts. Neste momento eu vou então testar a bateria e, como podem ver, esta bateria certamente... não, estava a dar mal a medição. Esta pilha que eu encontrei a 1.07 encontra-se, e carreguei até aos 4.2 depois de testar, encontra-se a 4.16, ou seja, esta pilha após 5 dias não perdeu 0.05 volts e continua carregada. Ou seja, mesmo encontrando esta pilha a 1.07 volts dentro de uma bateria, pode pura e simplesmente dar-se o caso de uma pilha destas que tem resistência interna, como vos mostrei num vídeo anterior, em que vou colocar o link. Esta pilha pura e simplesmente nem o meu Fox novo a consegue recuperar. Ele incrementa a energia nela, vai aos 0.5 volts como vos falei, mas depois fica a carregar, chega perto de 1 volt e nunca a dá como cheia, como foi o caso desta outra, em que eu pus a carregar, ela chegou a 1.60, 1.70, deu como cheio, voltei a desligá-la e a ligar novamente, ela passou de 1.60 acima dos 2 volts e por isso simplesmente subiu aos 2.5. Eu carreguei aos 4.2, como vos falei, no meu Litocala, a 300 mA e por isso simplesmente depois descarreguei-a a 1 A. E a bateria, ou seja, o meu carregador, diz que esta bateria conseguiu acumular 2053 mAh. A posteriori deste teste, dos 2053 mAh, eu carreguei aos 4.2, como vos estava a dizer, e neste momento esta bateria, esta pilha, apenas mostra que perdeu 0,04 volts, o que significa que ela tem capacidade de armazenar e guarda bem essa mesma energia. Vou então testar uma outra. Esta encontrei a 2.22 e ela diz que tem, e o meu carregador disse-me que ela tem 2191 mAh. Ela encontra-se a 4.14 volts, ou seja, ela perdeu 0.06 volts, o que significa que esta bateria tem uma resistência interna superior a esta e que perde alguma energia.
Mas, tendo em conta que ela tem capacidade para armazenar mais energia que esta outra, pura e simplesmente eu posso juntá-las, tendo em conta que eu as encontrei esta a 1.07 volts e esta outra a 2.22. Não é os 2.50, então eu não os vou utilizar, como já vos falei, nos meus projetos como a Powerwall, ou pura e simplesmente como uma bateria para a minha trotinete elétrica, bicicleta elétrica ou qualquer outro veículo elétrico que eu vá fazer. Mas tendo em conta que estas baterias, mesmo estando a 2 volts, a 1.7 V, pura e simplesmente elas têm capacidade de armazenar energia. E tendo em conta que elas não baixaram, como foi o caso destas duas, eu vou ver mais algumas, pode ser que tenham decrescido de voltagem. Esta, por exemplo, encontrei a 2.30 e por isso simplesmente carreguei a 4.2 e ela tem 4.14, ou seja, perdeu também como a outra 0.06 volts, o que não é uma grande perca de voltagem. Isto significa que estas baterias ainda estão boas, pura e simplesmente um dos packs ou a própria board deixou de funcionar, a board que faz o balanceamento dos 3 packs em série, e por isso simplesmente eu recuperei e ela ainda tem a capacidade de armazenar energia. Estas pilhas que eu encontro com grande capacidade, ou seja, acima dos 2 Ah, como podem ver todas elas têm mais de 2 Ah, eu por isso simplesmente guardo-as e utilizo-as nas powerbanks, para a iluminação LED, para todo esse tipo de situações em que eu necessito de ter energia. Então, eu utilizo estas mesmas pilhas para isso mesmo, para pequenos projetos elétricos e eletrónicos. Neste caso aqui deste outro bin, todas as pilhas que eu tenho aqui, eu encontrei-as acima dos 3.33 volts. Eu então fiz o teste de descarga nelas. Esta, por exemplo, diz que tem 2196 mA e 38 mΩ de resistência. Por isso simplesmente eu vou medir a sua voltagem e ela encontra-se a 4.17, o que significa que esta bateria, estando acima dos 2,5 V, como eu já vos disse, e tendo esta capacidade, não perdendo mais do que os 0.05 volts que eu vos falo, ela está em muito boas condições, ou seja, esta bateria vai para a minha Powerwall, para o meu veículo elétrico, para qualquer projeto que eu tenha que necessite de libertar mais amperes. Vou então testar uma outra. Esta aqui, por exemplo, diz que tem 2233 mAh, eu encontrei igualmente como aquela a 3.33 volts. Vou então medir a voltagem da pilha, 4.17 como a outra. O que significa que estas 4 baterias vermelhas que vocês veem aqui devem estar pura e simplesmente com o mesmo número de ciclos de carga, estavam com a mesma voltagem, têm a mesma capacidade e pura e simplesmente a mesma perca de energia, ou seja, eu carregando a 4.2, elas apenas perderam 0,03 volts, o que significa que estão muito boas. Estas 4 baterias vermelhas aqui, eu sei que estão boas para a minha Powerwall ou para o meu veículo elétrico. Neste caso tenho uma outra que eu encontrei a 360, eu testei-a, diz que tem 2084 mAh, vamos ver a que voltagem ela se encontra, 4.14, mesmo sendo acima dos 0.05 volts que vos falo, como ela está muito perto desse valor, eu vou usá-la também ou na minha Powerwall ou no meu projeto de veículo elétrico. Era então esta diferença entre as baterias que eu vos queria mostrar hoje. Eu faço o teste de carga nelas, em que eu incremento 0.300 mA em cada bateria, seja as que encontro abaixo dos 2,5 volts ou acima dos 2,5 volts, carrego-as aos 4.2, procedo ao seu teste de descarga a 1 A, valido e verifico quantos mAh elas têm, a posteriori carrego-as novamente aos 4.2, deixo-as estar cerca de 4 a 5 dias sem estarem ligadas a nada, sem stress nenhum, e se elas perderem abaixo dos 0.05 volts, deixam de estar neste pack que vai para a minha Powerwall
ou que vai para os meus veículos elétricos, e mesmo estas acima dos 2,5 volts passam para este bin, que eu utilizo apenas e só para os meus outros projetos elétricos e eletrónicos, como as powerbanks, como a iluminação na casa no Alentejo, como criar pequenos specs de 12 volts, de 24 volts, que eu utilizo para outro tipo de coisas, mas pura e simplesmente que eu sei que não vão necessitar de libertar muitos amperes. Neste outro caso aqui, estas baterias, como estão em muito boas condições, ou seja, cada uma delas foi encontrada acima dos 2,5 volts e tem uma grande capacidade de armazenar energia, eu pura e simplesmente estas sei que estão boas e vou utilizar então nos meus projetos em que necessito de um pack de bateria muito maior, como por exemplo aquela primeira Powerwall que eu vou fazer no Alentejo com 400 baterias. Eu tenho cerca de 200 baterias com estas condições no Alentejo e neste momento aqui eu tenho, ora, 16, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 baterias que foram testadas, encontram-se acima dos 2 Ah e não perdem carga. E quando as reciclei, encontravam-se acima dos 2,5 volts. São estas baterias então que eu irei utilizar na minha primeira Powerwall, ou seja, naquela Powerwall que eu vos falei, que vai ser uma bateria 4S 100P, em que eu vou tentar ter 400 baterias destas, de forma a conseguir fazer 4 packs de 100 pilhas em paralelo, 100 pilhas com 2 Ah, o que significa que eu vou ter uma bateria com bastante capacidade. E essa mesma bateria eu vou então testar, como já fiz com o meu outro pack 4S 6P, com a minha geleira elétrica, com o berbequim, com por exemplo o micro-ondas ou qualquer utensílio que eu precise de 220 volts no Alentejo, e então irei utilizar essa mesma bateria. Será então o meu próximo projeto para vos mostrar. Eu vou no final deste mês, ou seja, a seguir aos meus anos, faço anos a 25 de outubro. Se me quiserem oferecer algumas baterias que não funcionem nos vossos portáteis, estão à vontade. Entrem em contacto comigo, deixem comentários nos vídeos, eu facultar-vos-ei ou tentarei encontrar-me com vocês para me darem as baterias e então eu poder reciclá-las e ajudarem-me neste meu projeto. Tendo em conta que estas outras têm ainda capacidade de armazenar energia e mesmo quando as encontrei estando abaixo dos 2,5 volts, eu tenho vários projetos para elas também. Criar, por exemplo, um banco de energia, ou seja, uma power bank com aquele inversor que eu comprei, já vos mostrei no outro vídeo também, de 500 watts, em que eu vou colocar o meu painel solar que debita 18 volts e 7 watts. Então eu vou utilizar uma caixa daquelas de ferramentas, vou colocar lá uma bateria que eu vou fazer de 12 volts com estas pilhas que eu encontrei a menos de 2,5 volts, mas que têm ainda bastante capacidade de armazenar energia, mais de 2 Ah cada uma destas, e então eu vou fazer uma bateria de 12 volts, ou seja, uma 4S também, que eu irei carregar com o meu painel solar, com o meu controlador solar que já vos mostrei também, o de PWM, em que eu vou, como já vos disse, criar uma bateria em que eu vou carregar até aos 15 volts, que é a voltagem que o meu inversor, a voltagem máxima que o meu inversor consegue transformar em 220, e depois posso descarregá-la até aos 12, que vai fazer com que cada pack 4S, da bateria 4S esteja a 3 volts. Irei criar então essa bateria externa, ou seja, essa power bank gigante, mas portátil, com estas pilhas, e vou criar então a outra gigantesca. Esta, por exemplo, irá ter, não sei, mas cerca de 10 a 20 baterias, cada uma das baterias em paralelo. Irei ter, ora, se forem 10, se forem 20, serão 20, 40, 60, 80 pilhas para fazer a minha power bank portátil com painel solar e com o meu carregador PWM, como vos falei. Este outro pack irá ser um pack gigante e a minha primeira Powerwall
com 400 pilhas 18650, em que eu vou colocar 100 pilhas em paralelo e depois, a posteriori, 4 packs desses em série. Irão ser 400 pilhas que irão ter 2 amperes hora cada uma. Vamos ter 200 amperes hora em cada um dos packs. Como o pack vai ser de 12 volts, poderei utilizar também o meu inversor, aquele que já vos mostrei, 2000 watts, e então irei ficar com uma Powerwall e uma Power Bank portátil, mas com grande capacidade. São então os projetos que vos irei mostrar mais tarde. Espero que tenham gostado deste vídeo em que vos ensino como eu, depois deste testar e carregar, volto a verificar se elas perderam então os 0.05 volts que vos falo, e se acontecer elas perderem mais do que isso, essas pilhas já estão a desenvolver uma resistência interna como estas outras que vos mostrei no meu vídeo, que nem o meu Fox novo consegue carregá-las. Espero então que tenham gostado deste vídeo. Se tiverem dúvidas, coloquem, vou tentar responder o mais rapidamente possível. Se gostarem dos meus projetos, acompanhem-nos, subscrevam o canal. Beijinhos e abraços, até à próxima.